Saudações Dux e duquesas tricolores. Quem fala do que tricolor para mais um Polêmicas no Flu. Felipe Melo tem razão? Bom, teve diversos vídeos, né, que postaram, né, sobre a participação do Felipe Melo no Sport TV. Só para quem não sabe, o Felipe Melo ele foi contratado, eu vou explicar bem isso. Mas antes, sobre esse tema, YouTube Live toda segunda, quarta e sexta às 7 horas da noite. E aqui na descrição você tem dois abaixo-assinados, um falando sobre a SAF e outro falando sobre o Volta Online. Bom, Felipe Melo foi contratado pela Rede Globo, está participando justamente ali no Sport TV. E é claro, né, que é muito estranho, porque o Felipe Melo, que é um jogador com viés bolsonarista, né? Não que a maioria dos jogadores não seja bolsonarista, né? A maioria deles é. O futebol, a empresa desportiva é bolsonarista como toda. Não tem como, porque o futebol, o Brasil é o país do futebol. O futebol, a maioria dos jogadores é bolsonarista. E como a gente também, a maioria das jogadoras também é bolsonarista. Então, claramente isso daí fica meio tenso. Mas, de qualquer maneira, a gente tenta sempre tirar um pouco isso. O Felipe Melo não tem como. O Felipe Melo participou de lives, não foi de live, não, foi de lives com o Bolsonaro justamente nas duas campanhas, tanto de 2022 quanto a de 2018. Então, você tem isso tudo acontecendo. E é claro, né, que a proposta claro, né, um apontamento muito importante a gente falar sobre o tema que envolve o Fluminense. A proposta em que ele chegou foi falar a verdade, doa quem doer, e não ter papas na língua. Então, o que ele falar é na lata do que ele entende sobre futebol e do que ele entende sobre gestão, tá? Ele tem classificação para isso? Tem. Para quem não sabe, Felipe Melo fez aula de gestão. É um dos profissionais que fez aula de gestão. E também é técnico. Sim, o Felipe Melo poderia na minha concepção, deveria ter sido técnico do Fluminense para esse 2024. Não era para ele ter saído aí do time. Claramente que foi tentada uma outra tipo de estrutura, acabou não acontecendo. Então ficou lá por mesmo, justamente ganhando dinheiro da Globo. Mas essa é a classificação, né? Ah, mas o Felipe Melo é só um jogador que faz burrice, babaquice. Não. Ele tem classificação, isso é sério. Então ele é uma autoridade sobre esse assunto. É claro que a gente não pode falar assim, então a autoridade, então ele tá certo. Claro que não. A gente não tá aqui julgando, a gente tá julgando sobre se a informação tá correta ou não sobre isso, tá bom? E também, né, quando for mostrar a situação, eu só vou poder mostrar em áudio, tá? O que ele falou sobre a situação da base do Fluminense. E claro, é muito porque eu não tenho direitos de audiovisuais justamente do programa do Sport TV. Mas então vamos ver o que ele falou. Mas antes disso, se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente e compartilhe. Redes sociais em que de vídeo todo dia 10, 12 e 20 horas. Fixe na tela. Esse e-mail você pode mandar patrocínio, então vamos lá. O que o Felipe Melo falou? Vamos colocar o nosso fone aqui. Dos clubes brasileiros? Esse é o meu pensamento, né? Eu vi alguns clubes, vou dar como exemplo o próprio Fluminense, né? Eu vi o Fluminense contratando alguns jogadores, né? Que não... Claro que você precisa fazer contratações pontuais, né? Que são contratações realmente que precisam ser feitas, mas existem contratações que é só você olhar para a base, né? Olhar para a base, que existem jogadores na base que são bons jogadores, né? Haja visto aí o Fluminense agora, por exemplo, deu oportunidade
né, para dois meninos, aí, o Riquelme Felipe, o Isaac, que estão no profissional, né? Eu sou até suspeito de falar do Fluminense, porque eu acompanho o Fluminense, né? Tem o Luke, que é meu caçula, que está no Fluminense, o Davi, que está no Fluminense, estava no profissional. Então eu acompanho muita base do Fluminense e tem muitos bons atletas no Fluminense que poderiam sim ter oportunidade no profissional do Fluminense, ao invés de repente contratar jogadores que vai fazer parte do elenco. E é isso que o Palmeiras faz. Tá vendo? Perfeito. Perfeito. Eu sempre falo, né? O Fluminense, a alma dele é muito a alma parecida com o do Barcelona, né? Sempre explorar justamente o máximo possível, o máximo potencial dos jogadores da base do clube. Né? A gente tem ali o Riquelme Felipe, nós temos ali o Isaac, o Wallace Davi também foi um grande personagem também nesse meio tempo. E diversas vezes a gente deixa de fazer isso e contrata jogadores. Sabe? Eu sei que de um lado, claramente você fala assim, mas pô, toda hora eles jogam, não fazem nada, o clube acaba se preocupando com isso tudo e a gente acaba somente atolando os jogadores em uma situação de caminho ruim. Eu acho que você tem que ter algum pulso firme, pelo menos. O Fluminense ele não pode ficar refém apenas de contratações. O Fluminense ele cada vez mais se endivida, tendo jogadores da base que poderiam ter suprido aquela situação toda. Ou você acha que Paulo Baia é um jogador interessante e não tem como, por exemplo, pegar um Wesley Nathan no lugar dele? O Lima, por exemplo, que hoje não está jogando nada no Fluminense e que poderia facilmente ter um Doman ali no meio. Deixa eu ver aqui outros jogadores que é muito questionado. Você pegar ali o Freitas e você não pegar o Gorgulho. Essa que é a situação, esse que é o questionamento do torcedor do Fluminense. Eu acho que o torcedor do Fluminense ele tem direito de questionar sobre a situação do time do Fluminense nesse tipo de caso. São muitas contratações em que o torcedor ele vira a cara, realmente essa virada de cara está correta e que não deveria ter sido contratado. O Thiago Santos é um exemplo disso. O Thiago Santos só foi bem quando teve o Thiago Silva ou o Nino no lado dele. Mas quando a gente precisa do Thiago Santos, ele não comparece justamente da situação toda. E aí imagina, você tem jogadores ali na zaga ali interessantíssimos na base. Como o próprio Davi Schmutz, por exemplo. Então, pra mim, Felipe Melo tem razão. E pra você, tem razão que ele comentou sobre isso? Se inscreva no canal. Faça o roteiro pra você que é coach, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.